Então, pessoal, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem. O Wilkes mandou um e-mail com algumas dúvidas que ele tinha a respeito de conceitos piagetianos e do Gerard Vergniaud. Deve ser em relação à terceira semana, né, o texto que fala de didática. Então, eu resolvi gravar o vídeo, que aí fica mais fácil para todo mundo poder tirar essas dúvidas, tá joia? Vamos lá, então. Ele fala sobre assimilação, acomodação, equilibração, esquema e invariante operatório, se não estou enganado. Bom, então vamos lá, né, por partes. A lógica da obra do Piaget é uma aproximação entre o funcionamento cognitivo do sujeito e o funcionamento biológico do sujeito, né? O Piaget era biólogo de formação e isso explica muita coisa, né? Bom, para o Piaget, o conhecimento ele se dá sempre na interação. Então, quando uma pessoa, um sujeito, que ele chamava de sujeito cognoscente, interage com o objeto, e esse objeto pode ser uma coisa, né, um objeto físico, pode ser um objeto de pensamento, pode ser uma outra pessoa, enfim, pode ser uma situação. Quando ele interage com um determinado objeto, quer dizer, quando existe interação entre esse sujeito e esse objeto, o sujeito, de alguma forma, ele precisa de assimilar o objeto, né? Assimilar é um processo, um mecanismo de entrada de recursos cognitivos. Ele precisa, de alguma forma, transportar o que está fora para o que está dentro. Tá? O mecanismo que faz essa entrada é um esquema. A interação sujeito-objeto ela é mediada, né, pelos esquemas de ação, que a gente chama também de esquemas de assimilação. Então, toda vez que você olha para uma coisa que você não conhece, ou para uma coisa que você já conhece, enfim, você precisa sempre de alguma forma, processar essa informação. Então, é importante a gente sempre entender a assimilação como sendo um sistema de interpretação. Essa interpretação ela tem a ver sempre com as coisas que você já sabe. Então, eu assimilo um determinado objeto a partir do conhecimento que eu já tenho. De certa forma, então, a gente só conhece alguma coisa a partir daquilo que a gente já conhece. A Malu está me puxando aqui. Quer dar oi pro pessoal? Dá oi pro pessoal. Fala, oi, gente! Oi, coisas do home office. Aí, ah, que lindeza, que delícia. Aí, a Malu, ó. O Thales está ali também. Quer participar da live aqui, Thales? Fala oi aí, ó. Oi, galera. E aí, gente? Vem cá, Malu. Bom, depois desse momento... Acho que agora eu perdi o rumo aqui. Vamos tentar dar esse exemplo, então, né? Eu já tinha na minha cabeça, mais ou menos organizado, 30 anos de sala de aula, então eu já tinha mais ou menos na minha cabeça organizado o que seria o esquema de uma aula, né? O processo de interação, como que eu iria perceber se um estudante compreendeu ou não aquilo que eu falei. Enfim, eu já tinha mais ou menos organizado para mim o que seria uma sequência de uma aula, como é que ela começa, como é que eu avalio. Em relação a essa questão do Covid, desse afastamento, nós precisamos de ficar afastados e aí aquela ideia do que é uma aula deixou de valer, né? Ou seja, o esquema que eu tinha para assimilar uma aula, eles já não são mais totalmente válidos. Então, eu assimilo agora um determinado jeito de ser, um determinado jeito de fazer as coisas, só que essas coisas que eu assimilo, elas não são em total conformidade com as coisas que eu já sabia, que eu pensava, que eu achava, que eu previa. Então, essa assimilação, ela acontece, mas o objeto assimilado, ele não é totalmente compatível com os meus esquemas. Então, ele me machuca, né? Ele, metaforicamente dizendo, ele me deixa desconfortável. É o que Piaget chama de desequilíbrio cognitivo. O mecanismo de assimilação ele é completado
pelo mecanismo de acomodação. Então, é durante a acomodação que os esquemas se adaptam ao objeto. Ou seja, esse objeto já assimilado, ele agora me causa modificações. Eu preciso modificar o meu esquema, que é um jeito normal de fazer as coisas, vamos dizer assim. Eu preciso de modificar os objetos, esse meu esquema, para dar conta dessa novidade. E aí eu vou atingir um novo estado de equilíbrio. Nesse novo estado de equilíbrio, eu já não sou mais o que eu era antes, né? Tampouco eu sou aquilo que eu era, mais o que eu assimilei. Eu sou agora diferente. Diferente no sentido do que eu sei, em relação ao que eu posso vir a saber. Então, agora que eu sei, agora que eu tenho clareza sobre como eu vou conduzir uma aula online, como eu vou fazer, eu já sou capaz agora de imaginar novas possibilidades, outros tipos de interação e tal. Tá certo? Mas aí aparece, né, a Malu aqui no vídeo, e é uma coisa que eu não havia preparado, pensado, então isso me desequilibra. Eu preciso de achar uma nova situação de equilíbrio, eu preciso agora de acomodar os meus esquemas para essas novidades que vão aparecer. Tá joia? Nesse sentido, toda vez que a gente vai assimilar objetos, toda vez que a gente vai tentar reconhecer numa situação, em algum desafio, alguma tarefa, a gente vai reconhecer quais são os elementos que me ajudam a resolver aquela tarefa, eu posso pensar, então, que a abordagem de uma situação ela ocorre baseado no que o Verneuil chamou de invariantes operatórios. São duas classes diferentes, os teoremas e os conceitos em ação. Então, quando eu falo conceito em ação, eu estou falando dos conceitos que eu julgo pertinentes para resolver a situação. Então, eu peço para vocês assim, gente, vocês vão medir para mim qual é a área da sala onde vocês estão. Medir a área, eu só dei essa tarefa. Medir a área, vocês podem fazer de várias maneiras diferentes. Aí vocês vão... O que é importante, né? O que é pertinente para medir a área? Uma balança, a massa dela, uma régua me ajuda, o conceito de comprimento. Então, os conceitos que você julgar pertinentes para resolver a situação, comprimento, largura, por exemplo, são chamados conceitos em ação. Com esses conceitos, você vai estabelecer relações para tentar explicar o fato. Então, eu digo, por exemplo, que imagina que alguém fale assim, olha, eu acho que o conceito de comprimento, o conceito de largura, eles são importantes para medir a área. Qual vai ser o seu teorema em ação? Você vai falar assim, é só somar o comprimento com a largura. Você vai errar, né? A área que você vai calcular está errada, porque o teorema em ação, ou seja, a relação entre os conceitos não é verdadeira, né? Comprimento mais largura não dá área. Então, por que é importante a gente mapear esses dois tipos de invariante operatório? O conhecimento, né, o conceito e o teorema em ação. Porque é a partir desses dois que a gente vai poder avaliar o tipo de erro cometido por um determinado sujeito ao realizar uma tarefa. Ele pode errar uma situação porque ele pensou que um conceito era importante, era relevante, e o conceito não era. É uma pessoa que pensa, por exemplo, que para medir a área da sala o tempo é importante, ele já pensou num conceito que não é relevante naquele momento. Ele vai errar. Uma outra pessoa que identificou os conceitos que são relevantes, né, que são pertinentes, mas errou na hora do estabelecimento da relação entre eles, também não mede a área, mas são naturezas diferentes, são estatutos diferentes de erro que não vão permitir ele medir a área. Eu posso ter conceitos em ação pertinentes, teoremas em ação falsos. Ou o contrário, eu posso ter
conceitos em ação não pertinentes e, com eles, você gerar um teorema em ação verdadeiro. As duas formas, você vai errar, né? Você não vai conseguir concluir a sua tarefa. Então, é nesse sentido, é como se a gente dividisse a execução de uma tarefa em 2 patamares distintos, interrelacionados, e o pior de tudo, eles são, na maioria das vezes, eles estão implícitos na ação. Às vezes você tem nem clareza sobre o tipo de invariante operatória que você está usando. Você pega e resolve. Cabe ao pesquisador, cabe à pessoa que vai investigar resolução de problemas, processo de conceitualização, competências profissionais, cabe a esse pesquisador, a partir da ação, a partir do que o cara faz, destrinchar aquela ação e identificar, né, os invariantes operatórios. Isso é importante no processo de construção do conhecimento em todas as áreas. Tá joia? Então foi breve aqui. Espero ter respondido aí, Wilkes. Se alguém mais tiver alguma pergunta, alguma dúvida, dá um toque aí, a gente tenta ir respondendo. Tá joia? Gente, fiquem bem. Um abraço aí para vocês. Até mais.